Queridos amigos, Aloha. Rochinol canta com mais um dia de estudo maravilhoso sobre os evangelhos e hoje estaremos estudando o Evangelho de João. Nosso querido Marcos Oliveira será o responsável novamente para nos trazer mais conhecimento que a gente está agradecendo a ele de coração. Tudo bem, Marco? Tudo bem, João, tudo bem. Que bom estar aqui, que ótimo podermos estar aqui para falar do Evangelho de João. Fique à vontade, Marco, por favor. Evangelho de João, uma perspectiva histórica Bahá'í sobre o Evangelho de João. Quem lê este Evangelho depois de ler os sinóticos fica com uma sensação de originalidade. Este Evangelho é claramente original em relação aos sinóticos, porque aqui não há parábolas, aqui não há exorcismos, aqui fala-se muito de amor. Mas aqui Jesus não diz para amarmos os nossos inimigos. O Evangelho de João é o único que não condena o divórcio. É um texto que não tem a tentação no deserto, que não tem o sermão da montanha, que não tem o Pai Nosso. É também o único em que a mãe de Jesus não tem um nome. E é único em relação aos sinóticos, porque aqui Jesus não exige que ocultem a sua identidade. É um texto que se centra, sobretudo, na divindade de Jesus. João, na iconografia tradicional cristã, é representado geralmente acompanhado de uma águia, que temos aqui nesta imagem. A águia que simboliza a capacidade de ver com clareza e de olhar diretamente o sol, tal como o Evangelho de João é visto como um olhar direto para a divindade de Cristo. A águia que voa alto, a águia que leva os crentes aos céus, para onde Cristo ascendeu. A águia também que nos lembra que ela deve levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Uma águia, pois, que representa a inspiração divina deste Evangelho. Estes são os tópicos que vou abordar nesta sessão, tal como nas sessões sobre os outros três Evangelhos, os sinóticos. Aqui também não vou falar de paixão e de ressurreição, isso fica para a próxima sessão. E lembrar mais uma vez, nesta nota introdutória, que a tradução da Bíblia que eu estou a usar é a tradução publicada pelos monges capuchinhos, aqui em Portugal, e que as traduções das escrituras barrais são traduções da minha autoria e que poderão ter algumas diferenças em relação às traduções oficiais. Portanto, se encontrarem diferenças, elas são da minha responsabilidade. Perguntaram de preferência e de relevância deste Evangelho. Atualmente, as igrejas cristãs, na sua maioria, não têm uma preferência oficial por nenhum dos Evangelhos. Apesar de muitos cristãos já terem tido uma certa inclinação, preferência pelo Evangelho de Mateus. A maioria das igrejas não caiu na tentação de fazer um resumo dos 4 Evangelhos. Mas na fé Bahá'í há uma proximidade em relação ao Evangelho de João. E isto são palavras do guardião de Shoghi Effendi a propósito do Evangelho de João. Ele diz o seguinte: não podemos ter a certeza do quão precisos são os 4 Evangelhos e se incluem as palavras de Cristo e os seus ensinamentos genuínos. Tudo o que podemos ter a certeza como Bahá'ís é que o que foi citado por Bahá'u'lláh e pelo Mestre deve ser absolutamente autêntico. Como muitas vezes são citadas passagens do Evangelho de São João, podemos presumir que o seu Evangelho, e grande parte dele, é preciso. Há, pois, uma proximidade da fé em relação ao Evangelho de João. Mas essa proximidade não significa que a fé Bahá'í aceite as interpretações tradicionais que os cristãos fazem sobre este texto. Ora,
Se os evangelhos de Marcos, de Mateus e Lucas são extraordinariamente semelhantes, então o evangelho de João é extraordinariamente diferente dos outros três. Marcos, no texto de Marcos, por exemplo, Jesus nunca usa a palavra amor, ágape. Mateus e Lucas usam apenas uma vez. E João usa 7 vezes. João menciona os judeus mais de 60 vezes. Em Marcos, apenas são mencionados 6 vezes. E em Mateus e Lucas, apenas 5 vezes. No texto de João, Jesus chama Pai a Deus mais de 100 vezes. No Evangelho de Marcos, isso acontecia apenas 4 vezes. Este Evangelho sempre foi um dos livros mais populares e mais amados do Novo Testamento. É este Evangelho que identifica Jesus com o Verbo de Deus, através do qual todas as coisas foram feitas. É neste texto que vamos encontrar expressões como o pão da vida, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ou o caminho, a verdade e a vida. É aqui que nós vamos encontrar expressões como eu e o Pai somos um, ou que temos aquele extraordinário diálogo entre Jesus e Nicodemos, em que Jesus diz a Nicodemos que ele tem que nascer de novo. E é também aqui que encontramos alguns dos momentos mais notáveis. O primeiro milagre nas bodas de Canaã, em que Jesus transforma a água em vinho. A ressurreição de Lázaro. O lavar dos pés aos discípulos. E porquê é que Jesus aqui neste Evangelho é descrito de uma forma tão diferente? Porquê é que ele se refere tanto à sua identidade aqui neste texto de João e tão pouco nos sinóticos? Porquê é que João identifica Jesus com a divindade quando os sinóticos não o fazem? O texto é muitas vezes citado nas escrituras barrais, como eu disse. E está aqui um exemplo, um excerto do livro da Certeza, em que Bahá'u'lláh cita frases do capítulo 14 do Evangelho de João, que ele diz o seguinte: para aqueles que estão dotados de entendimento, é claro e manifesto que quando o fogo do amor de Jesus consumiu os véus das limitações judaicas e a sua autoridade se tornou aparente e parcialmente aplicada, ele, o revelador da beleza invisível, dirigindo-se um dia aos seus discípulos, referindo-se ao seu falecimento, ateou nos seus corações o fogo da perda, dizendo-lhes: eu vou, mas voltarei a vós. E noutro ponto disse: eu vou, e outro virá, que vos dirá tudo o que eu não vos disse, e cumprirá aquilo que eu disse. Estas duas declarações têm apenas um significado, se fosses refletir com o discernimento divino sobre os manifestantes da unidade de Deus. Eu vou, mas voltarei a vós. Uma frase do Evangelho de João. Eu vou e outro virá, que vos dirá tudo o que eu não vos disse, e cumprirá aquilo que eu disse. Também frase do Evangelho de João. Ao longo do tempo que eu estive a preparar este trabalho, eu percebi-me que é absolutamente fascinante a quantidade de citações do Evangelho de João que nós temos nas Escrituras Barrais. E o que é que podemos perceber sobre o autor e as origens deste texto? Tal como os Evangelhos sinóticos, nós não sabemos quem foi o autor do Evangelho de João. A partir do século II, este texto começou a ser atribuído a um tal João, filho de Zebedeu, que se julgava ser o discípulo amado que é mencionado neste texto, mas há razões para duvidar disso. Este autor do texto nunca se identifica com o tal João, que seria um dos 12 apóstolos, o tal João, filho de Zebedeu. E no livro dos Atos dos Apóstolos, este João, filho de Zebedeu, é descrito como uma pessoa sem instrução, isto é, uma pessoa que não sabia ler nem escrever. Portanto, não faz muito sentido acreditar que fosse esse João o autor deste texto. Hoje, muitos investigadores acreditam que o texto terá surgido na chamada comunidade joanina. Esta comunidade era inicialmente um grupo de judeus que acreditou que Jesus era o Messias, que seguiam
a pregação de um dos seus seguidores, o tal discípulo amado, que é referido no texto. Mas isso não significa que o discípulo amado fosse o autor do texto. Esta comunidade joanina era uma comunidade independente de outras comunidades cristãs, tinha pouco contato com outras comunidades cristãs, estaria situada na Judeia, na Galileia ou mesmo na Síria, e há, além deste Evangelho, há outras 3 epístolas de João que têm o mesmo estilo literário. E, portanto, hoje acredita-se que quer o Evangelho de João, quer as 3 epístolas de São João, que estão no Novo Testamento, tiveram origem nesta comunidade. Este grupo, esta comunidade joanina, teria sido perseguida na Judeia e ter-se instalado numa outra região onde se falava grego. E a comunidade começou a falar, primeiramente, grego e aramaico, e depois foram perdendo o traquejo em aramaico e começavam a falar só em grego. Esta perseguição que eles foram alvo criou na comunidade um antagonismo em relação aos judeus. Antagonismo esse que depois se reflete nesse texto. Temos esta personagem do discípulo amado que é referido várias vezes neste Evangelho. Um discípulo amado que está presente quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, está presente quando se dá a transfiguração de Jesus e está presente numa cena curiosa na última refeição que Jesus tem com os discípulos. Durante essa refeição, Jesus diz: em verdade vos digo, um de vós me há de entregar. E os discípulos começaram a olhar uns para os outros sem saber a que é que ele se referia. E o texto diz que um dos discípulos, aquele que Jesus amava, estava à mesa, reclinado no seu peito. Isto é, tinha a cabeça encostada no peito de Jesus. E Simão Pedro, depois de ouvir aquelas palavras de Jesus, faz um sinal para o discípulo amado e pergunta-lhe quem é. E o discípulo amado perguntou a Jesus: Senhor, quem é? E Jesus responde: é aquele a quem ele der um bocado de pão ensopado. E Jesus molha o pão na sopa e oferece um pedaço de pão a Judas Iscariotes. Este discípulo amado também está presente durante a crucificação. Ele está junto à cruz. E Jesus pede-lhe que ele cuide de sua mãe. Ele diz, quando está na cruz, diz para o discípulo amado: eis a tua mãe. É como se estivesse a pedir: toma conta da minha mãe. E mais tarde ele é o primeiro a chegar ao túmulo vazio. Ele e Pedro correm em direção ao túmulo, mas este discípulo amado corria mais do que Pedro. A tradição cristã identifica este discípulo amado com João, o suposto autor do texto, mas, como eu disse, não há evidências históricas disso. O que temos aqui é esta personagem do discípulo amado, que é, no mínimo, uma personagem curiosa. E agora faço um parênteses. Nós temos algum discípulo amado na história da fé Bahá'í? Thornton Chase, o primeiro Bahá'í americano, é referido por Abdu'l-Bahá como o discípulo amado. O mão da causa Waliullah Varká também foi referido por Shoghi Effendi como o discípulo amado. E se leram a biografia do Bab pelo Sr. Hassan Baliuzi, talvez se recordem da descrição que ele faz da execução do Bab. Há um discípulo do Bab que pede para o acompanhar no martírio, o Anis, e antes da execução, Anis coloca a cabeça no peito do Bab. É um paralelismo arrepiante. Bom, mas prosseguindo, este texto reflete as diferentes experiências da comunidade joanina em momentos distintos da sua existência ao longo do século I. Ao longo do tempo, esta comunidade foi refletindo sobre quem era Jesus e deixaram de o considerar como um simples rabi
como um Messias, para lhe dar um estatuto mais amplo de divindade. Como é que sabemos isso? Sabemos porque nos primeiros capítulos nós temos João Batista, que se refere a Jesus, chamando-lhe Cordeiro de Deus. Temos os discípulos que lhe chamam Rabi. Temos André, que lhe chama Messias. Isto são identificações que são feitas em contextos diferentes. E tenhamos presente uma coisa. Os cordeiros pascais não eram divinos. Os rabis não eram divinos. E mesmo o Messias não era divino. O Messias era um humano escolhido por Deus. Não era sequer a encarnação de Deus. E, portanto, estas primeiras descrições sobre Jesus que encontramos neste Evangelho de João parecem uma narrativa feita por judeus para outros judeus. Provavelmente, o texto teve vários autores e um processo de compilação, de reflexão e de revisão. Autores que se serviram de várias fontes, fontes orais, narrativas orais que circulavam na comunidade joanina e circularam durante vários anos. Há estudiosos que veem aqui indícios de que os autores fizeram 2 ou 3 versões deste texto até que ele tivesse atingido a sua forma final, entre o ano 90 e o ano 100. Os autores aparentam ser falantes nativos da língua grega, mas falantes nativos de língua grega que viviam fora da Palestina. O texto mostra que eles usam um vocabulário limitado e uma sintaxe simples, mas isso não impede que o conteúdo do texto seja intenso. Temos também no texto palavras em aramaico que são seguidas da respectiva tradução em grego, o que nos indica que a audiência, os destinatários deste texto, não compreendiam o aramaico. Portanto, já havia ali uma segunda ou uma terceira geração de cristãos nascidos fora da Palestina e já estavam quase todos a falar grego. A maioria das narrativas que encontramos neste texto do Evangelho de São João, com exceção da Paixão, só se encontram neste Evangelho, não estão nos outros. É um texto que foi escrito 10 a 15 anos depois dos sinóticos, mas se compararmos os textos, o mais provável é que o autor ou os autores não conhecessem os sinóticos, apesar de poderem ter usado algumas tradições e narrativas orais comuns a outros evangelhos, nomeadamente a Paixão. Se este texto foi escrito entre o ano 90 e o ano 100, nós estamos a falar de pelo menos 60 anos depois da crucificação de Jesus. Dificilmente haveria testemunhas ainda vivas que pudessem contar coisas sobre o que tinham assistido no tempo e na vida de Jesus. Naquele tempo, dizem-nos os historiadores, cerca de 1% das pessoas chegavam aos 50 anos e as que chegavam eram aquelas que tinham melhores condições de vida. Portanto, as fontes deste Evangelho dificilmente seriam testemunhas oculares. Este distanciamento temporal em relação aos eventos, estes 60 anos, leva muitos investigadores a acreditar que o texto se parece mais uma reflexão teológica do que propriamente uma narrativa de factos históricos. E, de facto, foi a partir do século XX, por influência de um teólogo alemão chamado Bultmann, que se começou a considerar que este texto não tinha valor histórico. Porque aqui há longos monólogos e há muitas contradições em relação aos sinóticos. Esquematicamente, estas foram as fontes dos autores deste texto. Temos a fonte dos sinais, onde se pretende mostrar os milagres que Jesus realizou. O mais notável de todos é a ressurreição de Lázaro. Depois temos a fonte dos discursos. Tem longos discursos de Jesus, incluindo o discurso da despedida. As fontes da Paixão, algumas das quais poderão também ter sido usadas por Marcos.
E depois outras fontes. Por exemplo, o prólogo, o primeiro capítulo, provavelmente seria um hino. O último capítulo, que foi claramente um texto adicional que foi acrescentado ao texto original que existia. Nós não temos estas fontes que aqui estão indicadas, mas nós podemos inferir a sua existência por causa dos estilos literários que estão presentes no Evangelho de João. Este Evangelho surgiu, portanto, isolado dos sinóticos, tal como a comunidade joanina estava isolada das outras comunidades cristãs. E o que é que encontramos neste texto? Esta tabela apresenta-nos o que é a estrutura simplificada do Evangelho de João. Nós temos um prólogo, que era possivelmente um hino, que era entoado pelos crentes, e claramente composto por um autor diferente do restante texto do Evangelho, um hino onde Jesus é identificado com o Verbo de Deus. Depois temos o livro dos sinais, em que a narrativa decorre num espaço de 3 anos. Temos 3 celebrações da Páscoa. Jesus realiza 7 milagres e aqui temos os encontros de Jesus com o Batista, os encontros com os discípulos de João Batista, os diálogos com Nicodemos, diálogos com os samaritanos, a limpeza no templo, a aclamação em Jerusalém, a unção em Betânia, as discussões em Jerusalém. E depois segue-se o livro da Glória. O livro da Glória, cuja ação decorre num espaço de 24 horas. E aqui encontramos a última refeição, o lava-pés aos discípulos, o discurso da despedida, que se estende em vários capítulos, a oração pelos discípulos, as narrativas da paixão, da ressurreição e depois as visões dos discípulos. E depois foi acrescentado aqui um texto no final, que é hoje o capítulo 21, que apresenta as visões dos discípulos e, pelo estilo literário, percebe-se que foi escrito por outra pessoa dentro da comunidade joanina. No texto percebe-se aquilo que podemos chamar costuras literárias, isto é, percebe-se que há combinação de 2 textos distintos num só. Por exemplo, no capítulo 2, Jesus está em Jerusalém. E depois diz-se que ele foi para a outra margem do Mar da Galileia. Ora, o Mar da Galileia, ou Lago da Galileia, fica a 150 quilómetros de Jerusalém. Portanto, claramente, os autores tentaram fazer ali a fusão de 2 narrativas distintas. Nesse mesmo capítulo, diz-se que Jesus está em Jerusalém e que foi para o centro da Judeia, foi para a Judeia. Ora, Jerusalém está precisamente no centro da Judeia. E mais à frente temos no capítulo 13, Pedro a dizer a Jesus que não sabe para onde ele foi. E no capítulo 14, Tomé também diz que não sabe para onde é que Jesus foi. E no capítulo 16, temos Jesus a dizer que ninguém quis saber, ninguém perguntou para onde é que ele tinha ido. E, portanto, há aqui contradições dentro do texto que nos levam a acreditar que houve composição de várias fontes, de várias narrativas distintas. O Evangelho de João é, como eu disse, único. Tem aspectos únicos. É apenas neste Evangelho que Jesus é descrito como o Verbo de Deus, Criador do universo, comparável a Deus, enviado do céu, que deve regressar ao céu. É só no Evangelho de João que Jesus afirma que quem o vê, vê o Pai, e que quem o rejeitar, rejeita o Pai. Nos sinóticos, Jesus fala pouco de si ou da sua identidade. Em João, esse é o tema central dos seus discursos. Temos várias afirmações de Jesus em que ele começa com as palavras eu sou. No texto de João, nós vemos um Jesus que não faz tantos milagres como nos sinóticos, mas aqueles que faz são claramente mais espetaculares e são usados para mostrar a sua identidade. Ora, nos sinóticos, os milagres eram usados para mostrar o poder de Jesus. É em João que encontramos o milagre das bodas de Canaã, a água transformada em vinho. Temos o diálogo com a samaritana junto ao poço.
de algo absolutamente extraordinário. É em João que temos a cura de um paralítico junto às termas de Betzata, uma cura feita a um sábado. É em João que temos a história da mulher adúltera, que referi, penso que na primeira sessão, que terá sido uma narrativa que foi adicionada a este Evangelho, talvez no século VIII ou IX. É em João que temos o diálogo absolutamente maravilhoso entre Jesus e Nicodemos. É em João que temos a cura de um cego de nascença. E, claro, a ressurreição de Lázaro. E também o lava-pés aos discípulos durante a última refeição. E o que é que nós, para fazermos a comparação, temos que recordar a estrutura comum dos sinóticos. Os sinóticos apresentam-nos um Jesus que nasceu em Belém, que era filho da Virgem Maria. Um Jesus cujo ministério se inicia com o batismo por João Batista e depois segue-se a tentação no deserto. Depois Jesus proclama a vinda do reino de Deus, usando parábolas, faz vários milagres, faz vários exorcismos, sobe ao monte e transfigura-se perante os discípulos. Temos um Jesus que não fala abertamente sobre a sua identidade, que realiza a última ceia e vai para o jardim de Getsemane, e aí tem um momento de agonia, não é? Que ele diz aquela frase, afasta de mim esse cálice. Um Jesus que é preso pelas autoridades, é julgado pelo sinédrio, é condenado por blasfémia. E depois ele é entregue aos romanos para ser executado. E, portanto, isto é a espinha dorsal dos sinóticos. Mas praticamente nada disto está no Evangelho de João. Há coisas que não estão presentes em João. Em João não há a narrativa da natividade. Não há um nascimento virginal. Não é claro que ele tenha sido batizado. O batismo ali não é explícito. Em João, Jesus não se retira para o deserto. Em João, Jesus não proclama a vinda do reino de Deus, não fala em parábolas, não expulsa demónios, não há transfiguração. Em João, ele não institui a última ceia, apesar de ter uma última refeição com os discípulos, nem vai para o jardim de Getsemane. Não é julgado pelo sinédrio, não é condenado por blasfémia. Mas há personagens comuns ao Evangelho de João e aos sinóticos. Temos a família de Jesus, temos a figura de João Batista, Caifás e os líderes judaicos, temos Pilatos, temos Barrabás. E há episódios semelhantes, é verdade. Episódios semelhantes que são descritos de outra forma. O caminhar sobre a água, a multiplicação dos pães, a unção a entrar em Jerusalém, e depois a traição, a prisão, a negação de Pedro e a crucificação. O texto de João centra-se muito em contrastes. Luz e trevas, vida e morte, verdade e falsidade, o céu e a terra. É como se houvesse aqui uma ambiguidade que vai crescendo, vai criando um suspense ao longo do texto. Muitos dos textos de Qumran, os chamados manuscritos do Mar Morto, também têm estes contrastes, luz e trevas, vida e morte, verdade e falsidade, céu e terra. Isto levou alguns historiadores a tentar estabelecer relação entre estas primeiras comunidades cristãs, nomeadamente a comunidade joanina e os essénios. No texto de João é Jesus que está ali, é a figura central. E ele é descrito com metáforas muito fortes. Os seus encontros, as suas palavras, os seus milagres têm um significado concreto e também um significado metafórico. E o tom das metáforas vai crescendo ao longo do texto. Nos sinóticos as metáforas são mais simples. Em João, as palavras de Jesus abrem as portas para longos diálogos, longos monólogos, em que o vocabulário é usado de forma muito cuidada. Logo no início deste Evangelho, nós percebemos que há uma distinção, há uma diferença em relação aos outros. É como se o texto nos dissesse que isto não é uma biografia de um mero mortal, mas de alguém que tem um estatuto muito próximo da divindade. Temos um prólogo, neste primeiro capítulo, que introduz Jesus, apresentando uma reflexão mística sobre o Verbo de Deus. O Verbo de Deus que estava com Deus, que era Deus, criou o universo, que deu vida e luz a todos os humanos
entrou no mundo que ele criou para ser rejeitado pelos humanos. Percebemos depois que o Verbo de Deus se tornou humano e veio ao mundo na pessoa de Jesus, apesar disso não ser dito de forma explícita. Portanto, este texto é um hino cujas palavras são essa reflexão mística, essa reflexão filosófica, que, como eu disse, nos diz que o protagonista não era um mero mortal. Logo aqui percebe-se que João excede os sinóticos na forma como enaltece a figura de Jesus. Esta descrição de Jesus como Verbo de Deus não passou despercebida a Abdu'l-Bahá. E quando ele esteve nos Estados Unidos, em 1912, ele abordou este assunto numa das suas palestras. Ele diz o seguinte: considerai a afirmação registada no primeiro capítulo do livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta afirmação é breve, mas está repleta dos maiores significados. As suas aplicações são ilimitadas, estão para além do poder dos livros ou das palavras para as conter e expressar. Até agora, os doutores em teologia não a interpretaram, mas limitaram-na a Jesus como o Verbo que se fez carne, a separação de Jesus, de Deus, o Pai, e a sua descida à terra. Desta forma, passou a ser ensinada a separação individualizada da divindade. A unidade essencial do Pai, do Filho e do Espírito tem muitos significados e constitui a base do cristianismo. Hoje daremos apenas uma sinopse da explicação. Por que Jesus era o Verbo? O Verbo estava com Deus. A condição de Cristo não significa que o corpo de Jesus, não significa o corpo de Jesus, mas a perfeição das virtudes divinas patentes nele. Por isso está escrito, ele é Deus. Isto não implica a separação de Deus, tal como não é possível separar os raios do Sol do próprio Sol. A realidade de Cristo era a personificação das virtudes e dos atributos divinos de Deus, pois na divindade não há dualidade. Todos os adjetivos, substantivos e pronomes neste espaço de santidade são um só. Não há multiplicidade nem divisão. A intenção desta explicação é mostrar que as palavras de Deus têm inúmeros sentidos e mistérios de significados, cada um com 1000 ou mais. Ora bem, a partir deste primeiro capítulo do Evangelho de João, abriram-se as portas para que muitas gerações de cristãos acreditassem que Jesus era Deus encarnado, Deus que tinha descido à Terra. Esta é uma perspectiva que é totalmente diferente daquilo que é a perspectiva Bahá'í sobre este tema. Na cosmologia Bahá'í, a realidade está dividida em 3 planos, representados neste símbolo. Temos, portanto, um primeiro plano que é Deus, depois os manifestantes de Deus e depois temos a criação, representados nestes 3 traços horizontais. E depois temos a vontade primaz, que também é chamada Espírito Santo, ou o Verbo, que é a primeira emanação de Deus, que procede de Deus e que se reflete nos manifestantes de Deus e chega à humanidade. Esta vontade primaz, este Espírito Santo, é representado por este traço vertical. Ora, na concepção Bahá'í, os manifestantes de Deus não encarnam a essência da divindade. Eles são como espelhos que refletem o Verbo de Deus para a humanidade. Há aqui, e temos que ter isto presente, há aqui uma diferença clara entre aquilo que são os ensinamentos Bahá'ís e os ensinamentos tradicionais do cristianismo. Nós Bahá'ís acreditamos num Deus uno. Os cristãos, na sua esmagadora maioria, acreditam num Deus que é simultaneamente uno e trino. É um só Deus, mas está presente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, nós temos aqui uma diferença de concepção. E é bom termos presente que existem essas diferenças. Como eu disse, este
é o evangelho que mais fala da identidade de Jesus. E João põe na boca de Jesus muitas afirmações que começam com as palavras eu sou. Temos 7 afirmações mais marcantes em que Jesus fala de si próprio de forma simbólica. Todas estas afirmações descrevem Jesus como um caminho para Deus, um caminho para a vida eterna. São estas 7 frases. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Há muitas outras ocasiões, mais de 40, em que Jesus usa o verbo ser para se referir a si próprio. E há ocasiões em que ele diz simplesmente eu sou. Por exemplo, quando Jesus é preso, os soldados caem no chão quando ele pronuncia as palavras eu sou. Eu sou. Esta formulação, esta maneira de dizer eu sou, reflete a voz da sarça ardente que diz a Moisés eu sou aquilo que sou. Está no livro do Êxodo. Ou seja, percebemos aqui que o autor ou os autores do Evangelho de João identificam a voz de Jesus com a voz de Deus que falou a Moisés. Ora, nas Escrituras Bahá'ís, nós percebemos que Bahá'u'lláh expande e aprofunda a definição de identidade divina afirmada por Jesus no Evangelho de João. Ele usa metáforas ainda mais poderosas para descrever a sua identidade divina. E temos aqui alguns exemplos. Ele diz: eu sou o sol da sabedoria e o oceano do conhecimento. Eu animo o débil e revivifico o morto. Eu sou a luz que guia e ilumina o caminho. Eu sou o falcão real no braço do Omnipotente. Eu sou aquele que a língua de Isaías enalteceu, aquele cujo nome a Torá e o Evangelho se adornaram. Eu sou a fidedignidade e a sua revelação e a sua beleza. Recompensarei quem quer que se ligue a mim e reconheça a minha condição e posição e segure firmemente à minha orla. Eu sou o mais grandioso ornamento do povo de Bahá e a vestimenta da glória para todos os que estão no reino da criação. Eu sou um instrumento supremo para a prosperidade do mundo e o horizonte da confiança para todos os seres. E temos outras, quando ele diz, eu sou aquele que exorta com justiça, em verdade eu sou o ponto do princípio, eu sou a verdadeira fé de Deus entre vós, eu sou a Virgem Celestial que permanece no centro do coração do paraíso, oculta por trás do véu de todo misericordioso e guardada dos olhos dos homens, enfim. Sobre estas formas como os manifestantes se descrevem a si próprios, Bahá'u'lláh diz-nos que todas as definições simbólicas são aplicáveis, todas estas definições simbólicas são aplicáveis a qualquer um dos manifestantes de Deus. Ele diz no livro da certeza: se algum dos manifestantes de Deus que abrangem tudo declarasse eu sou Deus, ele certamente diria a verdade e nenhuma dúvida haveria sobre isso. E se algum deles pronunciasse a frase sou um mensageiro de Deus, ele também teria dito a verdade, a indubitável verdade. Portanto, todas estas expressões simbólicas que são usadas para identificar os manifestantes de Deus, elas são aplicáveis a todos os manifestantes de Deus, não são um exclusivo apenas de um. Bom, com todas estas afirmações sobre a identidade de Jesus, que começam com as palavras eu sou, podemos perguntar-nos então quem era Jesus para estas primeiras gerações de cristãos. Sabemos que não havia um consenso entre os primeiros cristãos sobre a natureza de Cristo. Havia uns que acreditavam que ele era humano, havia outros que acreditavam que ele era divino, e havia outros que acreditavam que ele era simultaneamente humano e divino. E foi preciso esperar quase 300 anos após a morte de Jesus para que se realizasse o Concílio de Niceia, e aí
fosse definido um credo oficial do cristianismo que definia qual a natureza de Jesus. Note-se que não havia, entre as primeiras gerações de cristãos, nem mais tarde, não havia uma aliança, tal como nós temos na fé Bahá'í, ou uma autoridade claramente definida para liderar as comunidades, para interpretar as palavras de Jesus. Não havia. Isso existe na fé Bahá'í, não existiu no cristianismo. A verdade é que nós temos nos textos dos Evangelhos ocasiões em que Jesus é descrito apenas como um profeta e outros textos em que ele é descrito como tendo uma identidade divina. O Evangelho de João é aquele que é o mais insistente a atribuir a Jesus essas afirmações sobre a sua identidade divina. Mas, como eu disse, o texto de João está mais próximo de ser uma reflexão teológica do que ser propriamente uma narrativa histórica. Nós não temos a certeza se Jesus proferiu as palavras que ali estão escritas. Nós percebemos nas palavras que são atribuídas a Jesus neste Evangelho de João que ele tanto se identifica com a divindade como se distingue da divindade. Temos aqui exemplos dessas palavras. Por exemplo, no princípio existiu o Verbo era Deus, e o Verbo fez-se homem e veio habitar connosco. Depois temos Jesus a dizer, a Deus jamais alguém o viu. Depois eu e o Pai somos um. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Se ficaste a conhecer-me, conhecereis também o meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Como é que me diz então, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As coisas que eu vos digo, não as manifesto por mim mesmo. É o Pai que, estando em mim, realiza as suas obras. E depois volta a dizer, porque o Pai é mais do que eu. Percebemos que há, aqui no Evangelho de João, há aqui um Jesus que se afirma intimamente unido ao Pai. Há uma união Pai-Filho, fortíssima. Mas nós não encontramos no Evangelho de João palavras atribuídas a Jesus em que ele afirme explicitamente ter uma condição divina semelhante à do Criador. Isto é, não há nenhuma frase de Jesus em que ele diga, eu sou Deus. Ora bem, a fé Bahá'í reconhece Cristo como sendo imagem de Deus para a humanidade, mas não como sendo a essência de Deus. Ora bem, a essência de Deus não pode habitar no meio de nós. Aquilo que é infinito não pode, por definição, tornar-se finito. Se isso acontecesse, deixaria de ser infinito. Do mesmo modo, se a essência de Deus viesse habitar entre nós, deixaria de ser a essência de Deus. Quando a Escritura diz que Cristo é igual a Deus, mas ao mesmo tempo descreve Deus como maior que Cristo, faz isso porque Cristo é igual a Deus em propósito, em espírito, em palavra, em atributos, mas não a essência. Porque a essência de Deus é maior que a essência de Cristo. Quando Cristo diz que eu e o Pai somos um, isso significa que são um em espírito, em propósito e em atributos divinos. No entanto, quando Cristo diz, porque me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Aí, ele quer dizer que a sua essência não se pode comparar com a essência de Deus. E nós podemos ver o Pai em Cristo, porque nele vêm-se atributos divinos, mas não se pode ver a essência de Deus. Porque, como o próprio Cristo diz, a Deus jamais alguém o viu. Esta semelhança e distinção entre Deus e os manifestantes é muitas vezes apresentada na literatura Bahá'í com a analogia do sol que se reflete no espelho. Está aqui um excerto de respostas a algumas perguntas onde Abdu'l-Bahá usa essa analogia. Ele diz isto. A realidade de Cristo era um espelho límpido onde o sol da verdade, isto é, a essência divina, apareceu e brilhou com perfeições e atributos infinitos. Não é que o sol da verdade, que é a essência da divindade, alguma vez se tenha dividido ou multiplicado
porque permanece uno, mas tornou-se manifesto no espelho. É por isso que Cristo disse: o Pai está no Filho, significando que aquele sol está manifesto e visível neste espelho. Este é o verdadeiro significado das três pessoas da Trindade. De outra forma, as bases da religião Deus assentariam em proposições ilógicas. Como eu disse, os cristãos acreditam num Deus uno e trino. Isto, apesar da Trindade não ser um conceito explícito no Novo Testamento, mas foi um conceito que foi formulado, foi criado para tentar compreender a relação entre Jesus e Deus. Nós, Bahá'ís, não acreditamos num Deus uno e trino, acreditamos apenas num Deus uno. Bom, como eu disse, é fascinante a quantidade de citações do Evangelho de João nas Escrituras Bahá'ís. O Evangelho de João é claramente o mais citado dos Evangelhos nas Escrituras Bahá'ís. E é curioso porque ele está longe, é o que está mais afastado dos acontecimentos históricos, mas o seu conteúdo teológico era certamente muito apreciado por Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá por ele ser assim tão citado. E nas Escrituras Bahá'ís, além das citações, nós encontramos explicações, várias explicações sobre os conteúdos do texto de João. E vamos ver alguns exemplos. Aqui um excerto do Livro da Certeza, onde Bahá'u'lláh faz referência ao diálogo entre Jesus e Nicodemos. Ele diz o seguinte: tais coisas sucederam nos dias de todos os manifestantes de Deus. Assim como Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E outra vez ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. O significado destas palavras é que em cada dispensação, quem nascer do Espírito e for despertado pelo sopro da manifestante da santidade é, em verdade, daqueles que alcançaram a vida e a ressurreição e entraram no paraíso do amor de Deus. E quem não for um deles está condenado à morte e à privação, ao fogo da descrença e à ira de Deus. Tanto quanto eu pude perceber até hoje, esta frase, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito, é a frase mais citada dos Evangelhos nas Escrituras Bahá'ís. A segunda frase mais citada é do Evangelho de Lucas: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Portanto, são frases que têm uma carga espiritual e simbólica tremenda. E por isso são tão citadas nas Escrituras Bahá'ís. Aqui encontramos uma proximidade tremenda entre aquilo que são os ensinamentos cristãos e os ensinamentos Bahá'ís. Chamo também a atenção aqui para esta expressão: o que for despertado pelo sopro do manifestante da santidade. Temos aqui simbologia cristã nestas palavras. A narrativa da criação, Deus sopra nas narinas daquela figura humana em barro e dá vida ao ser humano. E com esse sopro divino, o ser humano é chamado à existência. Portanto, há aqui palavras que fazem alusão a esse episódio da criação, e aqui com um outro sentido. Depois temos na Epístola do Templo, Bahá'u'lláh diz o seguinte: numa ocasião, no Evangelho, ele diz: vou e volto de novo. E ainda no Evangelho de João, ele prediz o advento de um Consolador que viria depois dele. No Evangelho de Lucas, além disso, uma série de sinais e prodígios foram mencionados. Alguns sacerdotes dessa fé, porém, interpretaram estas palavras segundo a sua própria fantasia e não conseguiram compreender o seu verdadeiro significado. Este Consolador, referido nos Evangelhos, é, na perspectiva Bahá'í, o manifestante de Deus que surgiria depois de Jesus. Para nós, Bahá'ís, o Consolador não é o Espírito Santo. Essa é a interpretação que os cristãos tendem a fazer sobre estas palavras do Evangelho de João.
Numa palestra em Paris, Abdu'l-Bahá também alude ao episódio em que Pedro saca da espada para defender Jesus. Ele diz o seguinte: Cristo proibiu a guerra. Quando o discípulo Pedro, pensando em defender o seu Senhor, cortou a orelha ao servo do sumo sacerdote, Cristo disse-lhe: embainha a tua espada. No entanto, apesar da ordem direta do Senhor que eles professam servir, os homens ainda disputam, fazem guerra e matam-se uns aos outros, e os seus conselhos e ensinamentos parecem completamente esquecidos. E depois, a mais poderosa das metáforas que temos no Evangelho de João, o pão do céu. Isto são palavras de Abdu'l-Bahá que estão no livro Respostas a Algumas Perguntas. Ele diz o seguinte: em João 6,26 diz-se: Vós procurais-me, não porque viste os milagres, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. É evidente que os pães que os discípulos comeram e com os quais se saciaram eram a graça celestial, pois no versículo 33 do mesmo capítulo diz-se: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É evidente que o corpo de Cristo não desceu do céu, mas veio do ventre de Maria. O que desceu do céu de Deus foi o Espírito de Cristo. Os judeus, presumindo que Cristo falava do seu corpo, protestaram, como está registado no versículo 42 do mesmo capítulo, e disseram: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Então como é que ele diz: eu desci do céu? Considerai como é evidente que o que Cristo pretendia dizer com o pão celestial era o seu Espírito, a sua múltipla graça, as suas perfeições e os seus ensinamentos. Pois no versículo 63 do capítulo mencionado é dito: é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Portanto, tornou-se evidente que o Espírito de Cristo era uma dádiva celestial que desceu do céu e que qualquer pessoa que receba as emanações desse Espírito, isto é, abraça os seus ensinamentos celestiais, alcançará a vida eterna. Assim é dito no versículo 35. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Portanto, vemos aqui nestas palavras de Abdu'l-Bahá, mais uma vez uma interpretação das escrituras cristãs, que tem uma ênfase fortíssima no simbolismo e vai desdobrando os variedíssimos significados simbólicos que encontramos no Evangelho de João. Então, o que é que podemos dizer para resumir e concluir? O Evangelho de João é o mais distante temporalmente dos eventos narrados, mas é o Evangelho que é teologicamente mais rico. É um texto que foi fruto da vivência e da reflexão da comunidade joanina, um texto que teve várias versões e muito provavelmente vários autores. Ao contrário dos sinóticos, este Evangelho foca-se mais na identidade de Jesus. Temos aquelas frases que começam por eu sou, frases fortíssimas. E por ser o Evangelho mais citado nas Escrituras Baais, podemos dizer que é o Evangelho mais próximo da fé Baai. E por tudo isto, é um texto que merece ser lido e merece ser estudado pelos Baais, tal como as Escrituras Baais merecem ser lidas e estudadas pelos nossos amigos cristãos. E era isto que eu tinha para partilhar hoje convosco. Só referir algumas obras que me ajudaram muito na elaboração deste trabalho. Está aqui o livro do Bart Ehrman, também este do John Barton, História da Bíblia. Naturalmente, o livro da certeza e respostas a algumas perguntas. Depois encontrei uns artigos também. Jesus, Filho de Deus e a Doutrina da Encarnação. E este, o Logos Divino e a Redenção, a comparação entre as perspectivas dos primeiros cristãos e as perspectivas baais. Além destes artigos e destes livros, há vários vídeos na internet relacionados com o Evangelho de João.
Este Hilary Chapman tem 2 vídeos bem extensos sobre o Evangelho de João, uma perspectiva maior. Temos vídeo da Robin Faith, um vídeo relativamente curto, que ela explica como é que o bispo Eusébio, um dos primeiros bispos cristãos, explicava os textos do Evangelho de João. Dan McClellan, que explica como é que surgiu o conceito da Trindade. Eu falei aqui do Credo Bahá'í, que é a primeira formulação oficial, explicação oficial cristã sobre a natureza de Cristo. Já tivemos uma apresentação, uma ação aqui no Novo Roxinol sobre o Credo. E também o vídeo do Bart Ehrman, quem escreveu realmente o Evangelho de João. Há uma série de artigos e textos disponíveis na internet que estão ligados e relacionados com o Evangelho de João, que também merece a pena ler. E claro, não posso terminar sem agradecer mais uma vez ao Adriano Macedo pela revisão que fez do texto destes slides e ao Grupo Rochinol Canta pelo apoio que deu na organização deste curso. E é isto que eu tinha para partilhar convosco. Espero que tenha sido do vosso agrado e podemos abrir aqui assim um espaço para perguntas e respostas e comentários. Muito obrigado, meu. Sensacional. Eu vou ter que ler de novo e estudar muito, porque você colocou pontos assim incríveis. Pergunta, meus queridos. Venha, Jairo. Ué, ó, os outros livros que são atribuídos a também João, Apocalipse, ou não, ou estou errado, os Atos dos Apóstolos, tem sofreram esse mesmo aspecto da comunidade jonina? Eu não conhecia esse termo, eu fiquei impressionado, parabéns, Marco. Mas o Apocalipse também foi oriundo desse escrita, vamos dizer, comunitária? O estilo literário do Apocalipse indica que deve ter tido outro autor ou outros autores. Portanto, seguramente o autor do Evangelho de João e das Epístolas de São João é o mesmo, porque o estilo é em tudo parecido. Mas o Apocalipse é outro estilo e, portanto, presume-se que seria outro João. Perguntas? Janete? Comentário e, bom, primeiro, obrigada, Mar. Realmente é incrível essa compilação que você fez desse estudo tão intenso, né? Ó, não deixem de participar da última sessão, porque este livro aqui será sorteado. Mas esse aqui é meu. Que eu ia dizer? Bom, eu ouso acreditar que o Evangelho de João seja o mais conhecido entre nós católicos. Eu digo nós católicos porque a minha origem é católica, porque realmente toda essa citação eu ouvi muito, né, durante a minha vida católica. Aliás, acho que foi o que eu mais ouvi, né? Foram essas citações, e eu acredito que seja. Não sei se é, mas. E outra coisa, quando você colocou, eu queria que você, se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre o Evangelho de João sendo mais uma reflexão teológica do que uma narrativa histórica. Tem como você destrinchar um pouquinho mais para a gente? Há aqueles... nós não vemos, quer dizer, nós não vemos aqui assim muitas
Por exemplo, comparando com Lucas. Lucas tenta dar um enquadramento histórico. Não é? Lucas diz-nos quando é que Jesus nasceu, quando é que o João Batista nasceu, quem é que era imperador, quem é que era governador, e isto é, ele tenta situar tudo o que aconteceu num quadro de acontecimentos daquele mundo greco-romano, ali do Mediterrâneo Oriental. Nós aqui não vemos isso. Aqui começa logo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E, portanto, logo aqui, quer dizer, se em Lucas se começa a falar das coisas do mundo, em João parece que se está a falar das coisas do céu. E, portanto, há algo de divino, algo ou seja, algo que vem do alto, não é? Há quem diga que aqui em João nós encontramos aquilo que é chamada uma primeira cristologia, uma primeira definição da natureza de Cristo. Enquanto nos sinóticos parece que há um Jesus que é eleito por Deus, é escolhido por Deus, e tanto se eleva a essa condição divina, aqui não, é algo que é divino e que vem a esta condição humana. E esta maneira de apresentar as coisas não é normal. Né? Não encontramos, além disto, as tais referências ao mundo greco-romano, para além do grego que se falava, naturalmente. Mas é outra maneira de pensar. É claramente, há aqui claramente um grupo de pessoas que fica a pensar, então o que é que foi Jesus? Então, mas o que é que ele representa para nós? De que maneira é que ele muda as nossas vidas? E de certeza muitas conversas. Há conversas que são teologicamente muito fortes, muito fortes. Há, por exemplo, um diálogo entre Jesus e Pilatos, que é um diálogo tremendo, em que o narrador diz que Jesus e Pilatos estiveram sozinhos e falaram os dois a sós. E ele descreve o diálogo. O diálogo teologicamente é muito interessante. Mas há logo uma contradição aqui. Se o diálogo foi a sós, quem é que era a testemunha do diálogo? Portanto, isto claramente não é uma narrativa histórica, isto é uma narrativa teológica. E é assim que melhor podemos perceber o texto. E é por ter esta característica que o texto serviu, eu diria quase como a principal coluna de suporte a tantas teologias cristãs, como nós ouvimos, nós que crescemos em meios cristãos, e podemos muitas vezes estão aqui ouvimos vezes sem conta. O caminho da vida, a verdadeira videira, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu e o Pai somos um, quer dizer... Eu estava dormindo várias vezes. Né? Aí, num caso desse, que tal? Perguntas? Meu querido Marco, muito obrigado. Roxinol, sempre feliz por recebê-lo, ainda mais com uma aula como a de hoje, que eu confesso a você que eu estou maravilhado. Um assunto incrível, profundo. Muito obrigado. Até semana que vem, não, até segunda-feira. Segunda-feira. Paixão e ressurreição. Vai ser paixão e ressurreição. Olha o tema de segunda-feira, gente. Que loucura. Segunda-feira, 19 horas, vamos estar juntos novamente. Agradeço a todos. Gente, eu quero só dizer uma coisa, João. Para quem tem estado a acompanhar estas sessões, percebeu, se calhar, que há um crescendo de fascínio pelos textos, não é? Portanto, nós começámos com uma introdução genérica, depois perceber o Evangelho de Marcos, e de repente vemos um de Mateus que é mais rico, e depois um de Lucas que é mais estruturado, mais elaborado. E de repente agora vem o de João, que é extraordinariamente diferente. Olha, a sessão
sobre paixão e ressurreição, vai ser ainda mais interessante que esta sessão sobre João. Segunda-feira, 19 horas. Se Deus Podem quiser. todos. Marco, muito obrigado. Meus queridos, aloha, pá, fiquem com Deus. Vamos mais tarde para a reunião de Abdu'l-Bahá. Um beijo para todos. Aloha, pá. Um abraço.